Antes de ler o texto e mencionar o que nós temos proposto para estudarmos o livro do João, o Evangelho de João, que denominamos o Verbo em nós. O Verbo em nós por quê, irmãos? A ideia de falar do Verbo em nós é a ideia de falar da atuação do Cristo vivo todos os dias na vida do seu povo. A sua própria palavra. O Cristo que se encarnou e que é a palavra viva em nós e que deve fazer diferença. O Verbo em nós é a ideia de ter esta palavra que norteia a nossa vida, que é a ideia do Cristo que se fez carne e que é a própria palavra Senhor da nossa história. Essa é a ideia. É a ideia de falar assim, esse verbo, esta palavra, ela norteia a sua vida, ela é aquele que, através da sua palavra Cristo, atua e direciona cada uma das nossas vidas. Essa é a ideia. Se você não entendeu ainda, o que nós estamos propondo aqui é isso. Que não haja 1 centímetro na sua vida em que o verbo não seja Senhor. Em que a palavra não predomine. Em que o seu coração não se sinta aquecido. Que o seu coração sinta-se aquecido diariamente pelo verbo, pela palavra. Tá bom? Paulo fala, habite em vós ricamente a palavra de Cristo. Que haja de fato habitação dessa palavra em nossas vidas. Você já viveu algum momento da sua vida tentando provar para alguém algumas verdades e mesmo diante de fatos inequívocos daquilo que você está provando, ainda existe do outro lado a incredulidade de não enxergar mesmo diante dos fatos do que você está mostrando? Já passou por essa experiência? Exemplo, já passou pela experiência de você estar compartilhando sobre Jesus Cristo, a pessoa está numa extrema necessidade, a gente sabe o que ela precisa é de Cristo, e nós compartilhamos as verdades contidas na palavra a respeito desse Jesus, mas apesar de todas as provas que você mostra, a pessoa ela ainda continua incrédula. Sim ou não? Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Você como cristão, que foi regenerado, se tornou nova criatura pela ação do Senhor, e que experimentou esta nova vida, esse cristianismo que você diz que vive, que crê, você já teve algum momento de incredulidade? É para você que eu quero falar nessa noite. Para você que está aqui dentro, para você que já viveu essa experiência com Jesus, para você que sabe o que Ele já fez na sua vida e que quando situações acontecem, você ainda continua incrédulo. Você continua ainda se perguntando, mas será? Ele pode. Ele pode fazer tudo conforme a sua soberana vontade. Você já teve aquela experiência de passar por um momento tão difícil que você fala, não tem jeito, e aí o jeito aconteceu, dado pela ação divina, e você fala, nossa, se não é o Senhor, mas você não acreditava. O texto que nós vamos ler hoje fala sobre incredulidade, irmãos. A gente lê o texto da multiplicação dos pães e dos peixes e a gente pensa que tem a ver com Cristo multiplicar os nossos recursos. Cristo vai multiplicar os recursos, só é você entregar nas mãos dele. Você já viu alguma coisa assim? Não tem nada a ver com Cristo multiplicar os nossos recursos. Tem a ver com a incredulidade que domina o meu e o seu coração. E assim como o Senhor fez com seus discípulos, e especialmente com um discípulo no texto, Ele propõe fazer o mesmo conosco nessa noite. Ele nos põe à prova diariamente, para justamente testar se a minha fé ela é genuína ou se ainda eu sou incrédulo. Se ainda nós somos incrédulos. Então essa é a introdução. Mas nós vamos relembrar algumas coisas, para que faça sentido o que eu estou falando para você. Na última exposição do Evangelho de João, que lemos, no capítulo 5, a última perícope, o pastor Gil esteve aqui falando, e ele falou sobre 5 testemunhos que comprovam
a autenticidade da divindade de Jesus Cristo. Jesus, ele vai mostrar 5 testemunhos que as Escrituras revelam a respeito do próprio Cristo e da sua divindade, para aqueles que duvidavam do sinal e daquilo que ele fez. O que ele fez? Ele havia curado lá o paralítico, lá do tanque de Betesda, que estava há 38 anos, enfermo, apesar de estar diante do centro religioso de Jerusalém. Ninguém dava atenção para aquele homem. Jesus o cura, e é sempre assim, irmãos. Logo após o Senhor agir de forma maravilhosa e extraordinária, ele cura, ele restaura. Após isso, ele explica o que ele fez, e aí mostra que depois dele explicar o que ele fez, muitos ainda continuam incrédulos. O que vai acontecer aqui é justamente isso. Jesus explicando o que ele fez. Quais são os 5 testemunhos que nós ouvimos no último sermão? Primeiro testemunho de que Jesus é de fato Filho de Deus, é o testemunho de João Batista, que morreu, e veremos no texto hoje. O segundo testemunho é dos seus sinais, a respeito daquilo que ele faz. Os sinais, os milagres que ele faz, autenticam, apontam para a divindade de Jesus. O terceiro testemunho é do próprio Deus, confirmando de que o que Cristo faz, não faz meramente pela sua própria vontade, mas faz a vontade do seu Pai. Então o Pai também testemunha que o seu Filho é divino. O quarto testemunho é o testemunho das Escrituras, que mostram que aquilo que fora dito pelos profetas através dos tempos, e inclusive por Moisés, estava acontecendo naquele dia, ou seja, as Escrituras testificam a respeito de Cristo, das verdades que foram ditas a respeito dele. E quinto, o testemunho do próprio Moisés. Moisés havia dito e havia falado que Deus levantaria um profeta que seria semelhante a Moisés. E se você ler o texto com muita atenção, você vai perceber que João faz questão no seu evangelho de mostrar, fazer um contraponto entre o primeiro Moisés e o segundo Moisés. E ele vai fazer isso para tentar alcançar o coração daquele povo. Vamos ler o texto. João capítulo 6, versículos de 1 a 15. Diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, mar de Tiberíades. Para aí, só um instante. Está entre parênteses isso aí, né? Você vai ver que do verso 1 até o versículo 4 é a parte introdutória do texto, onde o evangelista João vai gerar algumas informações importantes. Por que ele diz que o mar da Galileia passou a ser denominado mar de Tiberíades? Porque o Império Romano, que atuava naquela ocasião, decidiu homenagear o imperador Tibério. É por isso que o evangelista João, e só João faz isso, o evangelista João fala sobre isso para dizer que há uma região onde o imperador foi homenageado por causa de um lago, e deram o nome desse lago a este imperador, que é a região da Galileia ou de Betsaida. Gostaria de mostrar o mapa, mas não trouxe para vocês. Verso 2. E aí o texto vai falar: e grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Se você puder pegar uma caneta, anota isso aí, por favor, passa um risquinho aí. As multidões continuavam a segui-lo, ou seja, a multidão sempre seguiu a Cristo. Verso 3, então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima a festa da Páscoa. Olha só outra informação. Ele vai gerar uma outra informação que é importante. Ele fala, estava próxima a festa da Páscoa, ou seja, naquela ocasião e naquele território geograficamente, não era um território para ter a multidão que havia naquele lugar, porque na continuação da leitura do texto, não João, mas, se eu não me engano, o evangelista Mateus e Marcos vão sinalizar algumas outras verdades, dizendo que haviam 5.000 homens, fora mulheres e crianças.
Isso tudo é em virtude da peregrinação que havia do povo judeu indo para Jerusalém adorar a Deus na Páscoa. E Betsaida, Galiléia, essa região que era no norte de Israel, era caminho de peregrinação. Então não é só a multidão que estava seguindo, havia uma multidão também que estava indo para adorar. É por isso que havia tanta gente naquele lugar. São informações que são importantes observarmos. Verso 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia uma grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças e o repartiu entre os que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram, encheram os 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é um profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamar o rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Pai, por favor, queremos que o nosso coração, nesse momento, se incline para o texto em que acabou de ser lido, Senhor. A Tua palavra, como diz o autor de Hebreus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que vai, Senhor, até a divisão da alma e do espírito, e que discerne, Senhor, os pensamentos e propósitos do coração. Que a Tua palavra, Senhor, cumpra esta verdade nessa noite, Senhor, e que nossos ouvidos estejam atentos para ouvi-lo, através, Senhor, da leitura desse texto, e tirarmos desse texto as lições necessárias para as nossas vidas. O Senhor nos conduza, o Senhor, ó Deus, nos dê entendimento, e que tenhamos, ó Deus, um tempo, de fato, Pai, proveitoso, para ouvirmos a Tua voz. Tira, Senhor, toda e qualquer distração, para que a semente, a Tua palavra, encontre terreno fértil nesse lugar. Oramos, e assim o fazemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, esse texto que acabamos de ler, ele é mencionado nos 4 evangelhos. E é muito interessante porque os 4 evangelistas, eles narram esse episódio de um milagre tão fundamental que não poderiam deixar de mencioná-los. E a pergunta que surge é: o que há de tão importante que faz que os 4 evangelistas escrevam sobre um mesmo assunto com ótica diferente para um povo diferente? É justamente para tratar da incredulidade do povo. É muito óbvio, João tem um propósito específico. Os sinais ou os milagres que vão acontecendo, estão sendo narrados no Evangelho, têm um propósito bem definido de apontar para a divindade de Jesus, mas também aponta para uma realidade de incredulidade do coração daqueles que, apesar de verem tantos sinais e maravilhas, continuam sendo incrédulos. Mas o texto em si, da multiplicação dos pães e peixes, não pode ser lido de uma forma desconexa do que foi dito anteriormente, do que eu vos falei, do que será dito depois e na sequência da narrativa. Nem tampouco esse texto deve ser desacoplado de todo o evangelho de João. E a pergunta é: por quê? Sob a pena de perdermos de vista a verdadeira lição ensinada pelo Senhor no texto, sob a pena de transformarmos o texto em um simples manual de autoajuda ou uma narrativa motivacional.
ficando completamente despida da centralidade da cruz, do evangelho, da glória de Deus em Cristo. Nós precisamos olhar para o texto dentro do seu contexto e entendermos o que o Senhor nos propõe. Agora veja, meus amados, que é trágico. E é trágico o quê? É trágico que tanta gente, tantos pregadores, tantos fiéis, pegam o texto, torcem o texto, transformam o texto em tudo que Deus jamais intencionou fazer. Muitos usam esse texto mais como um texto de alta ajuda, um texto motivacional, e não é isso a proposta de Cristo. Quando esses assim o fazem, eles descentralizam a cruz, o evangelho e a glória do Deus no Cristo encarnado. Deixam de apontar para Ele, para Jesus. Então nós olharemos o texto dentro do seu contexto, dentro daquilo que o texto se propõe a dizer, não dentro daquilo que nós achamos que o texto deveria dizer. Quer ver uma coisa? Observe a nota com a qual João terminou o capítulo anterior. Leia novamente João capítulo 5, verso 44 a 47. Diz assim: não é de admirar que não possam crer, pois vocês honram uns aos outros, mas não se importam com a honra que vem do único Deus. Mas não sou eu quem os acusará diante do Pai, Moisés é quem os acusará. Sim, Moisés, em quem vocês põem a sua esperança. Se crescem, de fato em Moisés creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Contudo, uma vez que não creram naquilo que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Jesus está combatendo a incredulidade dos líderes religiosos. E é interessante que, apesar dos milagres gloriosos que Jesus fez ao curar o paralítico do tanque de Betesda, aqueles fariseus não creram em Jesus, permaneceram incrédulos, amando mais a glória dos homens do que a glória do próprio Deus. E aí agora João faz questão de fazer um contraponto entre aquilo que eles creem a respeito de Moisés e a respeito daquilo que Moisés fala a respeito do Cristo. Você vê que Jesus está tentando falar aqui e combater a incredulidade dos líderes religiosos, mas agora em contraponto, Jesus traz essa realidade para a vida dos seus discípulos. Veja que após, o texto começa assim: algum tempo depois, ou depois destas coisas. Que coisas? Essas coisas que acabamos de ler. Jesus está falando de incredulidade dos fariseus, de que se de fato eles crescem no que Moisés havia dito a respeito do Cristo, eles também creriam no Cristo, porque Moisés estava apontando para ele. Mas depois dessas coisas, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Jesus sai, se ausenta dali. E aí no verso 2 diz que a multidão o seguia e Jesus ele vai com seus discípulos. Então Jesus volta-se para os seus discípulos para testar a fé dos seus discípulos. A pergunta é: eram eles crentes de fato ou não passavam de incrédulos como os fariseus, disfarçado com impiedade ou de piedade? Será que os seus discípulos criam naquilo que estava vendo? Criam naquilo que o Senhor estava fazendo? Você percebeu a intenção de Jesus no texto? Você consegue fazer essa conexão? Está claro, gente. Jesus está combatendo a incredulidade do coração dos discípulos, do coração dos fariseus e dos nossos corações. É isso que ele está fazendo, está muito claro. Você percebe onde é que Jesus quer chegar? Ou seja, teria aqueles discípulos, depois de tudo o que já haviam testemunhado, face aos sinais miraculosos em que Cristo apresentou, fé bastante para alimentar aquela multidão?
Eles teriam fé bastante para alimentar. Eu gosto porque os outros evangelhos, em especial Marcos, vai dizer que nessa mesma ocasião os discípulos falaram: Senhor, tem muita gente por aqui, despede-os para que vão até os vilarejos, comprem, porque já é tarde. E Jesus fala: dá-lhe voz de comer. Vocês têm fé o suficiente para fazer o que eu estou pedindo para vocês? Vocês têm fé o suficiente para compreender quem eu sou? Vocês acreditam em mim? Os versos iniciais desta passagem dão um tom didático desta passagem. Eles revelam que a numerosa multidão que seguia Jesus por causa dos sinais ofertou a Jesus uma oportunidade para ensinar os seus discípulos. É por isso que no versículo 3, e todas as vezes que você ler isso, essa é a ideia que o texto está propondo. O versículo 3 diz que Jesus então subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. A ideia de quando Jesus senta é a ideia de alguém que está assumindo a posição de alguém que vai ensinar, é cátedra. Ele vai ensinar, ele está propondo isso. Quando ele senta, algumas questões que preciso desmistificar. O monte aí não é a ideia daquele monte que as pessoas... Não, é um lugar mais elevado. O território da Palestina, especialmente na região norte de Israel, elas são de montanhas, não é um local plano. Então Jesus subiu um local, não um monte, mas um lugar mais elevado. E qual é o intuito disso, queridos? Jesus subiu a sós com os seus discípulos, com o intuito de ensiná-los, mas não apenas com o intuito de ensiná-los. Jesus estava cuidando do coração dos seus discípulos. Por quê? Se você ler, queridos, os outros evangelhos, você vai ver que, especialmente Mateus capítulo 14, se você puder, abra lá e veja isso. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 13, se você ler o versículo 12, João Batista, primo de Jesus, tinha acabado de perder a vida. Herodias dançou, Herodes ficou enfeitiçado e falou: o que você quiseres eu te darei. Aí a mãe de Herodias foi lá e conversou com a sua filha e pediu a cabeça de João Batista, que Herodes, constrangido por ter falado na frente de todos, pediu para que decapitasse João. O texto fala que após decapitá-lo, estas informações chegam para Jesus através dos discípulos de João Batista. Jesus então se retira daquela região e vai para a região norte de Israel. Nesse mesmo texto, no texto de Marcos, o Evangelho de Marcos, que é o mesmo texto, a mesma narrativa, traz uma outra informação interessante a partir do versículo 30 do capítulo 6 de Marcos, de que os discípulos de Jesus, eles estavam tão atarefados com as coisas do reino, com a proposta daquele novo ensino, em que eles não tinham nem tempo para comer. E Jesus diz que propõe para os seus discípulos saírem dali para irem para um lugar para descansar. Essas informações são importantes. Então Jesus, em um primeiro momento, está com esses discípulos porque ele está saindo da região onde seu primo tinha acabado de ser decapitado. Ele sai daquela região porque os seus discípulos estão cansados de tão atarefados que estão. E agora ele vai para aquela região, senta-se em um local com seus discípulos e ele iria ensiná-lo. Quando ele ergueu a cabeça, diz o texto que havia uma grande multidão que o seguia. Diante de todas essas informações que era necessário vos dar para contextualizar o texto, eu quero aqui, a partir desse momento em que a multidão que seguia Jesus oferta para Jesus uma oportunidade de ensinar seus discípulos, quero tirar 3 lições do texto e aplicá-los na nossa vida. Qual é a primeira lição que o texto nos ensina? Está no versículo 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque viram os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Cuidado para não seguir a Cristo pelos motivos equivocados. Cuidado para que você não siga Cristo com motivos equivocados. E tem muita gente que segue Cristo pelos motivos errados.
Quem segue a Cristo pelos motivos errados, quando acabar o que estavam buscando, eles vão embora. Quantas vezes isso não acontece na igreja, institucionalmente falando? O texto é claro em dizer que aquela multidão que seguia Jesus, continuava a seguir Jesus, o fazia isso porque vira os sinais miraculosos que eles estavam realizando. E é tão verdade isso, de que Jesus, ao falar sobre essa multiplicação dos pães e dos peixes, e depois, no final desse episódio, ele saindo dali, olhando o intuito do povo, querendo aclamar o rei, leia comigo o versículo 25 desse mesmo capítulo, veja o que Jesus fala. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Vocês me procuram porque vocês têm interesse. Vocês me buscam equivocadamente, por aquilo que eu estou proporcionando e não por aquilo que eu sou. É por isso que vocês me buscam. Quantos, meus irmãos, seguem a Cristo com esses motivos? Buscam o Senhor por interesse, de forma errada. Quantas vezes isso tem acontecido na vida da igreja? Exemplo: pessoas que chegam com problemas no casamento, procuram o pastor e dizem: pastor, preciso de ajuda. Pessoas que chegam com problema com seus filhos e dizem: pastor, preciso de ajuda. Pessoas que chegam desempregadas, pessoas que chegam com problemas emocionais e dizem: pastor, me ajuda. E a gente do lado de cá se propõe a ajudar e diz: Cristo pode ajudá-los. E a partir do momento que a igreja ou Cristo começa então a orientá-los e nós começamos a ajudá-los, essas pessoas, depois que adquirem ajuda, somem. Isso acontece muito na vida da igreja local. Pessoas que chegam para cá porque os que trouxeram aqui foram o problema. Pedem ajuda, são ajudadas, mas depois de serem ajudadas, vão embora, porque na verdade não queriam Cristo, queriam a solução do problema. Queriam que seus problemas fossem solucionados. Queriam que seus problemas fossem mudados. As pessoas querem seus problemas resolvidos, elas não querem Cristo. Muitos estão ali por causa do problema e não de Cristo. O que essas pessoas não entendem, meus irmãos, é que o maior dos nossos problemas não são estes que assolam o nosso coração no cotidiano. O maior dos nossos problemas é o problema original, é o pecado. Você pode até resolver o problema na vida conjugal, você pode até resolver o problema familiar, você pode até resolver o problema na realidade da vida profissional, mas o problema original não foi resolvido. Você precisa se arrepender. Você precisa ser nova criatura, ser regenerado, para que o problema original seja resolvido, porque esses outros problemas, você vai lidar com ele a vida inteira. Cuidado para que você não esteja frequentando a igreja pelos motivos equivocados. Tem muita gente seguindo a Cristo ou buscando a Cristo, entre aspas, pelos motivos equivocados. E não são poucos que fazem isso, meus irmãos. Exemplo: observe as igrejas que prometem milagres, ou aquelas que ensinam errado, dizendo: vá para a igreja, você que é solteiro e você vai arrumar um esposo. Você que está doente, vá para a igreja e Deus vai te curar. Procure a igreja tal. Ah, você que está vivendo aí num momento de crise financeira, vá para a igreja e Deus vai te prosperar. E esses locais que prometem tudo isso, queridos, estão cheios. Que as pessoas continuam buscando a Cristo de maneira errada e equivocada. As pessoas continuam buscando a Cristo pela maneira que tem de satisfazer o seu coração e resolver os problemas do seu coração. Cuidado com esses ensinos errados a respeito de Cristo. O texto vai dizer que Cristo ele é poderoso, sim, para fazer como nós cantamos. Nós não negamos esta verdade.
Mas tem muita gente buscando a Jesus por aquilo que Ele pode fazer. Eu falei uma frase hoje na manhã na nossa aula, falando sobre o texto de Jesus ensinando o Pai Nosso para os seus discípulos, e eu disse para os meus irmãos, veja no texto de que Jesus, Ele é pão, Ele não é padeiro. Ele é o pão que sacia a alma e a fome, mas Ele não é padeiro para que você busque aquilo que você quer e tenha deste Cristo o pão que você acha que precisa. Ele é pão, Ele não é padeiro para fazer o que você quer. Cuidado para que você não busque a Jesus de maneira equivocada. Diante disso, a pergunta que surge é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Você quer mesmo saber? Então responda: como você o busca? Para que você o busca? O que te trouxe aqui essa noite? Qual foi o intuito de te trazer aqui esta noite? Você veio daqui consciente de que está vindo prestar um culto ao Deus que mudou a tua história e que é digno de adoração e que junto com seus irmãos você continua fazendo isso, adorando esse Deus? Ou que te moveu para cá foram os interesses egoístas do meu e do seu coração? O que te trouxe aqui essa noite? De que maneira você busca a Cristo? Mais uma vez, cuidado para que não estejamos buscando a Cristo de maneira errada. Exemplo, você busca a Cristo para que Ele te dê pão, prosperidade, paz e outros prazeres, mesmo que tudo isso seja legítimo. Se você busca a Cristo por isso, essas coisas que você busca passam a se tornar ídolos em nosso coração. E isso temos que tomar muito cuidado. Quando estas coisas que nós buscamos, paz, dinheiro, prosperidade e muitas outras coisas que tem a ver com os nossos prazeres, que tem a ver com uma vida que está buscando os seus belos prazeres, isso tornam-se ídolos. Quando os alcançamos, automaticamente deixamos de buscar a Cristo. O que mais te alegra é o que você recebe de Deus? Ou é o próprio Deus? As bênçãos dele ou ele? João está dizendo que esta multidão seguia Cristo pelos sinais miraculosos que viam Cristo realizando entre eles. O que isso tem a ver conosco, meus irmãos? Como isso aplica a minha vida e a sua vida? Eu e você precisamos seguir, não somente pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele deseja ser na sua vida. O que é que o Senhor deseja ser nas nossas vidas? Ele deseja ser Senhor de todas as áreas. E nós precisamos amá-lo não pelo que Ele te dá, mas aprenda a honrá-lo também quando Ele não te dar as coisas. Siga-o, não pelo que Ele pode te dar, mas pelo que Ele deseja ser. E Ele deseja ser Senhor de toda a sua vida. E você deve continuar honrando, mesmo que você não receba o que você busca. Porque Cristo não é padeiro, Cristo é pão. E você vai ver que esse milagre que João relata aqui no capítulo 6, intencionalmente, ele tem o desejo de falar para o povo, posteriormente, de que ele é o pão da vida, que sacia a alma, a fome de quem está com fome. Portanto, não busque a Cristo pela maneira equivocada, busque a Cristo por aquilo que Ele é. Segunda lição. Jesus quer que aprendamos que circunstâncias difíceis nos dão oportunidade de aprender que os nossos limites não limitam a Deus. A partir do verso 5 em diante,
Jesus então, quando senta-se lá no monte, verso 3, e ele tenta ensinar os discípulos, ergue a cabeça, vê a multidão chegando, ele se volta então para Felipe e pergunta: onde compraremos pão para esse povo comer, Felipe? E Felipe então, ele vai para um cálculo, ele tenta então trazer a matemática para onde ela não funcionaria e diz: Senhor, ainda que tenhamos aí, vamos lá, no verso 6, fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe, no verso 7, 200 denários não compraria pão suficiente para tanta gente. Jesus quer que Felipe e nós aprendamos que as circunstâncias difíceis vão nos dar a oportunidade de aprender que os nossos limites não limitam a Deus. O Senhor está falando: Felipe, onde é que nós vamos comprar pão para tanta gente, Felipe? E sabe por que Jesus faz isso? Por duas razões. A primeira, bem lógica. Felipe era daquela região, Felipe morava em Betsaida. Ele era da região de Betsaida. Felipe, André e Pedro, os três eram daquela região. Pedro, Cafarnaum, Felipe, de Betsaida, André, de Cafarnaum, era aquela região. E aí Jesus se volta para Felipe, e a ideia é mais ou menos assim: Felipe, você conhece alguma padaria próxima nessa região, para a gente comprar pão para o pessoal que está chegando aí? Era uma pergunta nesse sentido. A ideia primeira do texto é esse: você conhece a região, então você deve saber qual é a padaria mais próxima, Felipe. Você conhece algum padeiro, Felipe, que tem nesse momento, esse horário, massa suficiente para fazer pão? E Felipe fala assim: Senhor, que pergunta maluca é essa? Ainda que tivéssemos um salário de 8 meses de trabalho aqui, não daria pão suficiente para todo mundo. Qual era a pergunta aqui? Qual era a ideia? O Felipe deveria entender de que forma? O Felipe não deveria entender que depende do dinheiro, do recurso humano. O que o Senhor está tentando fazer é provar o coração de Felipe, como o próprio texto diz. Felipe, tu não sabe quem eu sou? A resposta mais natural seria: Senhor, depois que o Senhor multiplicou, depois que o Senhor transformou água em vinho, depois que o Senhor mudou a vida daquela mulher, depois que o Senhor curou a filha do oficial, depois que o Senhor curou o paralítico, o Senhor está perguntando para mim se essa multidão pode se alimentar? Claro que pode, Senhor. Claro que você pode fazer tudo isso. Mas Felipe falando: não tem como. Não tem como, humanamente falando, Senhor, é impossível isso aqui. Como é que a gente vai conseguir comida para tanta gente? Nós não temos essas possibilidades. Nós não vamos conseguir comida para tanta gente. Agora observe que o texto vai dizer que antes mesmo da grande multidão chegar, Jesus já tinha visto as necessidades e decidido supri-la. Meus irmãos, isso é extraordinário. Jesus conhece todas as nossas necessidades. Os outros evangelhos dizem que Jesus se encheu de compaixão, porque aquele povo era um povo como ovelhas exaustas, que não tinham pastor. E apesar de, num primeiro momento, ele ter se retirado para uma região desértica, para estar descansando, a prioridade é o povo e não o seu descanso. Ele volta para o povo, ele está preocupado com o povo, mas ao mesmo tempo ele está testando o coração dos seus discípulos, para ver se aqueles discípulos de fato estavam crendo da maneira correta, estavam tendo fé genuína, não eram apenas incrédulos. Jesus diz: Felipe, o que faremos? Como faremos? Como é que nós vamos comprar pão para tanta gente? A pergunta é: o que Felipe faria? Creria no Cristo que transformou água em vinho? Creria no Cristo que curou o filho do oficial? Creria no Cristo que curou o paralítico de Betesda? Ou buscaria recursos humanos? Já pensou nisso, meus irmãos? O texto vai dizer que Jesus está pondo Felipe à prova. É óbvio que com certeza os discípulos não dispunham de dinheiro suficiente e não seria possível comprar tantos pães para tanta gente. É óbvio. Eu gosto do texto, porque o texto vai falar assim, ó. Jesus levanta os olhos e enxerga a multidão. Ele sempre está nos enxergando. Ele sabe quem somos. Conhece as nossas necessidades. Essa multidão se aproxima e Jesus se dirige a Felipe e pergunta onde compraremos pão. E aí o verso 6 vai dizer uma coisa bem extraordinária. Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova.
Intencionalmente, lembra o que eu falei no início da introdução desse texto? Intencionalmente Jesus está perguntando: Felipe, você sabe quem eu sou? Você crê em quem eu sou, o que eu fiz? Você entende isso? Ou você continua como os líderes farisaicos que estão cheios de piedades, mas incrédulos? Você sabe quem eu sou, Felipe? O que você vai dizer diante disso que eu estou te perguntando? O texto vai falar, o mais interessante, a parte B do texto, é que Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Ele já sabia que ia multiplicar os pães e os peixes. Se ele já sabia, por que ele pergunta? Ele pergunta porque ele quer que Felipe participe. E aqui, queridos, a gente aprende algo extraordinário. O que é? Eu amo essa frase. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Deus é soberano, Ele sabe o que vai fazer. Mas ele pega Felipe e fala: e aí, Felipe, quer participar do que eu estou para fazer? Ô André, que mais à frente chega: Senhor, Felipe foi para a área dos recursos humanos, mas encontrei um rapazinho que ia em direção a Jerusalém para comemorar a Páscoa, e ele trazia na lancheirinha dele peixes e trazia pães também. E aí, sabe como eram os peixes, irmãos? É que não tinha na ocasião, mas era tipo sardinha enlatada. Eram peixes que eram refogados em vinagretes. Eles usavam algo ácido para que eles pudessem comer. O pão não é o pão francês que você conhece, não. O texto vai falar bem claramente que o pão era de cevada, não era de trigo, era pão de pobre. Era um bolachão. Quantos aqui são do Nordeste? Já viu aqueles bolachão quadradão assim, que você deixa 2 dias na prateleira, e quando você vai quebrar, ele parece umas madeiras, você joga no chão assim e fala, pá! Lembra dos bolachão, aqueles grandão assim? Era esse tipo de pão. Olha, o Alex comeu bastante, eu também, uma delícia esse bolachão. Mas tem dia que o bolachão só serve se colocar dentro do café com leite para amolecer, porque senão ninguém come. É ou não é, Adailson? É, eu sei que é, era esse tipo. O pão era de cevada, irmãos. Cevada não era recurso de rico, cevada era recurso de pobre. Trigo era recurso de rico. E é esse tipo de pão que Jesus multiplica. É esse tipo de pão que Jesus faz acontecer, o milagre acontecer. Mas eu quero que você volte somente para essa realidade. A soberania de Deus não anula a sua responsabilidade. Meus irmãos, Deus já sabe o que vai fazer. A providência de Deus já decretou tudo o que existe. Mas mesmo assim Ele chega para nós e pergunta: como resolver isso? Qual vai ser a sua escolha? De que decisão você vai tomar? Vejo que de uma forma que não conseguimos compreender, Deus realiza todos os seus propósitos, Ele faz toda a sua vontade e Ele nos envolve nesse processo. Nós participamos livremente desse processo. E qual é o processo? Deus fala assim: olha, eu vou curar, eu vou multiplicar os pães, mas você precisa orar. Eu convido você a orar por isso. Eu sei o que eu vou fazer, mas eu convido você a participar do que eu vou fazer. É isso que Jesus está fazendo. Jesus está mostrando e está falando para André, eu já sei o que eu vou multiplicar os pães e os peixes, mas eu convido você a participar comigo. Agora veja que essa combinação da soberania de Deus e responsabilidade humana é algo que consola o meu, o seu, o nosso coração. Aliás, deveria. Por quê? Porque por um lado Deus está no controle, mas as minhas orações, as minhas decisões são importantes. Elas fazem parte daquilo que Deus já determinou. Ele já sabe de tudo. E o que isso deve fazer comigo e com você? Nos deve fazer descansar o coração. Ele já sabe de tudo que vai fazer e realizar. Você e eu somos convidados a vencer o coração incrédulo e confiar na providência divina. Confie na providência divina. O Senhor está falando: Felipe, você confia? Felipe, você sabe quem eu sou? Felipe, você está disposto a participar daquilo que eu estou para fazer? Meus irmãos, precisamos desta percepção de vida.
O Deus a quem servimos não está limitado pelos nossos limites. Ele é soberano, Ele é todo-poderoso, Ele pode fazer, mas Ele te convida. Ele falou isso para os discípulos. Porque nós vamos dispensar a multidão, dá-lhe voz de comer, vocês são responsáveis, confiem em mim. Confiem em mim. Não há recursos humanos para alimentar tanta multidão. Não há dinheiro suficiente, denário suficiente para comprar tanto pão. Já é tarde, não tem como, Senhor. Aí André chega e fala: Senhor, o que Filipe falou é verdadeiro, mas existe aqui, Senhor, um rapazinho que está aqui com os pães e com os peixes. O que fazer com isso? Isso é muito pouco para tanta gente. Isso é pouquíssimo, Senhor. Aí Jesus fala assim: faça o povo se assentar. Diante da impossibilidade, da incredulidade do coração dos seus discípulos, o Senhor delega para eles responsabilidade e diz: mesmo vocês não crendo, eu vou envolvê-los naquilo que eu estou para fazer. Presta atenção uma coisa, meus irmãos, isso tem muito a ver e diz muito ao nosso coração. Mesmo que eu e você não nos envolvamos, Ele vai fazer, pois a obra dEle, o reino é dEle, o poder é dEle e Ele age. Não importa. Não importa. Ah, mas eu não concordo. Não, Ele não importa se você concorda ou não. Ele continua sendo Deus, continua sendo soberano, continua sentado no trono e Ele vai agir conforme a vontade soberana dEle. Quero lembrá-los, abra um parênteses. Nós estamos em plena campanha de missões mundiais. A campanha nos propõe, nos convida a completarmos a missão. O Senhor quer te envolver soberanamente naquilo que Ele vai fazer. Mas se você não se dispor, Ele vai fazer de um jeito ou de outro, Ele vai fazer. Mas Ele te convida, porque a soberania dEle não anula a nossa responsabilidade. Venham, vamos completar a missão. Vamos fazer discípulos de todas as etnias. Vamos compartilhar desse evangelho maravilhoso, desse Deus glorioso, desse Cristo glorioso, que operou milagres no passado e continua operando no presente. Sim! Desse Deus que continua saciando a fome, a alma dos famintos. Sim! O Senhor nos convida para nos envolvermos com aquilo que Ele está para fazer. O Deus a quem servimos não está limitado pelos nossos limites. Fecha parênteses. Meus irmãos, a questão não é o quanto possuímos, se somos capazes de fazer, mas o quanto Ele é poderoso para fazer. Senhor, não tem dinheiro suficiente para fazer o que o Senhor quer que façamos. Verso 8 diz que outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra e disse: Senhor, só um instante. Filipe até tem razão, não tem dinheiro para tudo isso não. Mas eu encontrei um rapazinho aqui que está em peregrinação a Jerusalém. Ele está no meio dessa multidão, tem um lanchinho, e ele carrega consigo, Senhor, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí o coração incrédulo fala: mas o que é tudo isso para tanta gente, né, Senhor? A gente faz a mesma coisa. Ai, eu recebi um diagnóstico. Ai, meu Deus, e agora? O que é isso para o Senhor? Ah, meu casamento está em crise, meu Deus. O que é isso para o Senhor? O que é que o seu problema é para o Senhor? Talvez para você é um grande gigante, mas para o Senhor não é nada. Ele pode mudar toda e qualquer realidade. O nosso Deus é um Deus ilimitado em poder. Jesus quer que aprendamos que as circunstâncias difíceis nos dão a oportunidade de aprender que nossos limites não limitam a Deus. Filipe, esse é o seu limite, você não crê, seu incrédulo. Deixa eu gerar uma outra informação para você. Eu falei para vocês que Filipe é de Betsaida, não falei? Sim? Quais foram as 13 cidades que Jesus disse: que se assim operasse milagres, vocês lembram? Ai de ti. E o quê? Porque se os milagres que
feito aqui, tivesse feito em Tiro e Sidom, eles teriam se arrependido com panos de saco e cinza. Sabe por que o Senhor está falando para Filipe? Filipe, o que vamos fazer? Porque Filipe já tinha a tentação natural de ser incrédulo. Jesus não pôde fazer muitos milagres em Betsaida, porque aquele povo da Betsaida tinha um coração duro. E Deus fala, e tu, Filipe, já saiu de Betsaida ou Betsaida continua morando em você? E você? O Senhor já te tirou da tua Betsaida? Ou você ainda continua com o coração duro, entendendo que tem coisas que Deus não pode fazer? Ele pode fazer tudo o que Ele quer fazer conforme a sua soberana vontade. Tudo, irmãos. Nosso Deus é um Deus que não tem limites. O que isso tem a ver conosco? Como isso se aplica às nossas vidas? Que lição há aqui em tudo isso que falamos? Quando Deus nos coloca em situações humanamente impossíveis, como fez com Filipe, Ele sempre nos coloca com o objetivo de testar a nossa fé, espremendo para que saia o que de fato há no nosso coração. Dá uma segurada aí. Vou abrir parênteses. Deuteronômio capítulo 8. Quando a lei está sendo repetida para a segunda geração e vai entrar em Canaã. Capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor diz que levou o povo para o deserto, sustentou aquele povo. O Senhor não deixou que as vestes envelhecessem, que o chinelo se envelhecesse, e o Senhor os provou para saber o que estava no seu coração. Deus prova o seu povo, sim, para espremer do nosso coração uma fé genuína, não incredulidade. Deus fez isso com o seu povo, fez isso com Filipe, e Ele quer de fato que essa fé que venha do nosso coração, se espera que saia de nós fé genuína. Que fé no quê? Fé no poder do Senhor. Fé de que Cristo é suficiente. Fé de que Cristo é tudo o que nós precisamos. Cristo é suficiente para todas as mazelas do coração humano. Cristo é suficiente para tudo. Tem essa fé. E é isso que o Senhor está tensionando a fazer com Filipe e com seus discípulos. E a melhor forma de descobrir se Jesus é o bastante, se Ele é tudo que de fato precisamos, se Ele é o maior prazer da nossa vida, é observar como nós nos comportamos ou reagimos diante de situações humanamente impossíveis. Quem é Cristo para você quando a situação impossível chega? Quem é Cristo para você quando humanamente os seus recursos acabam? Quem é Cristo para você quando você não sabe mais como agir e tudo que você tem que fazer é confiar? Quem é Cristo para você? A incredulidade girava em torno do coração desses discípulos. Aprenda a confiar. Aprenda a confiar no Senhor. Os nossos limites não limitam a Deus. Ele tem todo o poder. Aliás, esse foi o texto que nós pregamos a semana passada. Foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, vão. Ele tem todo o poder. Onde? Céu e terra. E por fim, meus irmãos, a realidade do texto mostra que o comportamento de Filipe e de André e dos demais discípulos deveriam ser: Senhor, nós cremos que não temos recursos humanos suficientes. André encontrou aqui 5 pães e 2 peixinhos, mas nós cremos que o Senhor pode mudar tudo isso aqui. Aí Jesus pega os discípulos e fala: ok, então vocês vão se assentar aí, pede o povo para se assentar. Os evangelhos vai dizer que o Senhor pediu para que os discípulos pudessem colocar o povo para se assentar. Gente, pensa comigo, só uma coisa. Você já viu aqueles censos em que as pessoas, quando se reúnem multidões e algumas estimativas de número começam a vir? No tal ajuntamento teve 5.000 pessoas. A estimativa é que teve 10 mil pessoas. A estimativa...
Como é difícil contar gente. Por que é que o número é redondo? Mateus fala de que o Senhor pediu para que eles fizessem sentar grupos de 100 e de 50. Vocês são incrédulos, então preste atenção, eu quero que vocês façam parte do que eu vou fazer. Está vendo a multidão? Façam sentar em grupo de 100 e 50. Imagina os discípulos. Gente, presta atenção no negócio aqui. Ele lá está falando para vocês sentarem em grupo de 50 e de 100. Pode sentar, senta. Senta. Pode sentar, pode sentar. A ideia, ele está aqui, ó. O povo está lá. E quando traz para ele os pães e os peixes, a ideia é de que ele dá graça, ele não murmura, que é uma outra coisa que a gente não sabe fazer, né? Dê graça pelo que tem. Quando você começa a dar graça pelo que tem, Deus começa a providenciar o que é necessário. A gente não dá graça. Ele fala assim, eu só tenho bolachão. E é de cevada ainda. Senhor, que é isso para tanta gente? Senhor, não tem como. Jesus, ele pega o bolachão. E ele está fazendo isso, o povo está vendo. Ele dá graças ao Pai. E ele começa a fazer isso aqui, ó. E não para. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar isso, irmãos? Imagina você pegar um pedaço de pão duro, de cevada, na frente da multidão e pegar os cestos que estavam aqui, dar graças ao Pai e começar. Pá. E o negócio não para. O negócio não para, vai multiplicando, o negócio não para. O texto fala aqui, os pães e os peixes que o Senhor multiplicou foram suficientes. Alimentou os famintos. A tal ponto que sobrou 12 cestos. E aqui digo eu, não o texto. Eu acho que os 12 cestos é o Senhor falando, só porque vocês incrédulos, cada um leva um cesto, por favor. É óbvio que não é isso. O que o Senhor está nos ensinando não é a lição para dar os cestos para os discípulos. O Senhor disse, recolham, porque aquilo que eu multiplico não pode ser desperdiçado. O povo está com fome, faminto, recolham. Por quê? Porque a multidão ia continuar seguindo a Cristo, muito obviamente que é isso. Terceiro ponto, a gente caminha para o final, irmãos. Qual é a outra lição que o texto nos apresenta? Jesus é o que nos instrui, mas também o que alimenta. Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Ele não está apenas preocupado em nos instruir, ele não está apenas preocupado em nos ensinar, mas ele também é o provedor de todas as nossas necessidades. As pessoas que nos ouvem têm fome da palavra, sim, mas também têm fome física. E aqui, meus irmãos, eu quero levá-los a pensar sobre algo muito importante. Eu tenho lido um livro pela segunda vez, chamado Criando uma Cultura de Cuidado na Igreja. A proposta desse livro é justamente que nessa cultura de cuidado, a gente esteja mais sensível à necessidade do outro, não apenas fisicamente, emocionalmente e assim por diante. Nós precisamos estar mais sensíveis ao cuidado do outro. E há muitas igrejas que ensinam, mas não cuidam. Precisamos ter, sim, eu já falei sobre isso, uma ortodoxia, um ensino saudável, mas também uma ortopraxia correta. Precisamos cuidar melhor. Jesus instrui, mas ele também alimenta. Ele é o provedor de todas as necessidades humanas. Ele é aquele que provê recurso necessário para aqueles que precisam. Quando eu falo sobre isso, eu não me coloco de fora dessa realidade. Não é só a igreja, a realidade de vocês estão aí sentados. Nós, pastores do lado de cá, temos as nossas responsabilidades também. E tem muito pastor que tem uma excelente hermenêutica, tem uma excelente exegese, uma excelente retórica, mas não tem nenhum apego às dificuldades das pessoas do dia a dia. Jesus alimenta, ensina, mas alimenta. Não apenas a alma, mas o físico das pessoas. E nós precisamos aprender com o nosso Senhor Jesus. Ele é aquele que instrui, mas também é aquele que alimenta os famintos. Vejam o que está para acontecer, seria de forma surpreendente, fora do comum, extraordinário. O teste não era para ver qual é a saída dos discípulos,
mas era a preparação do coração deles para entender quem era Jesus Cristo, meus irmãos. Jesus está alimentando a alma daquele povo. Dos versos 9 até os versos 13, mostra que Jesus multiplica o pão, multiplica o peixe, sacia a alma, mas também a fome do povo, ao ponto de causar admiração no coração daquele povo. Mesmo assim, eles continuaram incrédulos. O que Jesus está nos mostrando, está mostrando aos seus discípulos, é que Ele é supridor, meus irmãos. Ele é supridor de todas as nossas necessidades. O mais importante não é o suprimento em si, mas como nós percebemos gloriosamente de onde vem esse suprimento. Ele é aquele que traz para nós os recursos que precisamos. Isso aqui fala muito ao meu coração, especialmente na nossa nação. Por quê? Porque eu sei que nós brasileiros, a maioria de nós brasileiros, quando recebe o seu salário, olha para ele e diz: o mês é comprido demais, o mês é longo demais. Se ele tivesse 10 dias até daria. Não é assim com a maioria de nós, irmãos. A gente aperta de um lado, aperta do outro, segura uma conta aqui para pagar no outro mês. Quando a gente recebe, parece que os recursos não é o suficiente. Nós olhamos para o salário, olhamos para as contas que tem para pagar e diz: meu Deus do céu, não dá. O que fazer? Como é que eu vou fazer? E a pergunta que nós devemos fazer é: será que é possível o Senhor nos sustentar esse mês? Será que esse mês que está chegando é possível? Eu vou passar por ele? E a resposta do Senhor é sim. Porque Ele não é apenas o que instrui, Ele é o provedor de todas as nossas necessidades. A maior necessidade nesse momento aqui era pão e peixe. Era fome, era saciar a fome do povo. Jesus sabia, o povo estava com fome. Mas Ele é o supridor de todas as áreas da vida do seu povo. Saiba, meu irmão, de uma coisa: o problema não está no valor do salário que eu e você recebemos, não está no contra-cheque que recebemos, o problema está sempre no nosso coração. E digo isso por quê? Porque se eu e você chegamos onde chegamos, sendo supridos pelo Senhor, o Senhor continuará suprindo toda e qualquer necessidade do seu povo. O problema não é o salário, é o coração, porque o salário não advém da tua capacidade, da tua força. O salário, aquilo que eu e você temos, advém daquele que é provedor. Deus é quem nos dá. O próprio capítulo 8 de Deuteronômio, o Senhor diz que provou o coração daquele povo, o conduziu pelo um gigante temível deserto, levou-os para habitar em casas em que eles não construíram, para comer de um maná em que eles não pediram, para saber o que estava no coração daquele povo e dizer para aquele povo que eles não deveriam, quando entrar na terra, se exaltar, se orgulhar e dizer: olha o que a força do nosso braço fez. O Senhor falou: não, eu te trouxe aqui para mostrar que tudo que você tem por causa de mim. É Ele é o supridor de todas as nossas necessidades. Se Ele se sustentou até aqui, meu irmão, eu quero motivá-lo e desafiá-lo a continuar acreditando em Deus. Ele continuará sendo aquele que suprirá todas as suas necessidades. Confie, não seja incrédulo. Confie, não seja incrédulo. Sim, Senhor, eu sei que esse mês apertou. Mas eu sei que o Senhor é o Deus que multiplica quando não há possibilidades humanas. E você é prova viva de quem te conduziu até aqui, irmãos. Você é prova viva disso. Você, muitos que estão aqui sentados, estão me ouvindo, sabem o quanto já passaram por problemas ou estão passando por situações bem difíceis e que diz: não tem, e Deus provê. Deus vai lá no momento exato e provê. Esse é o nosso Deus, irmãos, que provê o que nós precisamos e supre todas as nossas
necessidades. Veja que em situações humanamente impossíveis, devem nos fazer ir a Deus com os nossos 5 pães e 2 peixes. Nós devemos colocá-los nas mãos do Senhor Jesus Cristo. As mãos dele são o melhor lugar para depositarmos tudo o que somos, tudo o que temos e as coisas e as pessoas que mais amamos. Coloque nas mãos do seu Senhor. Ele saberá o que fazer, ele terá poder para fazer o que desejar, mas para a glória dele e não para o nosso próprio prazer. Ele fará para a glória dele e você glorificará o nome dele. Coloque todas as suas necessidades nas mãos do Senhor. Ele pode. Não é isso que cantamos? Você crê no que você cantou e você crê no que a palavra de Deus diz? Que o Senhor pode fazer. Confie no Senhor, meus irmãos. Confie no Senhor. O que isso tem a ver conosco? Como isso se aplica às nossas vidas? Preste atenção. Quando o seu interesse em Cristo o levar a desfrutá-lo sempre, em qualquer situação, então você terá começado a andar verdadeiramente com Ele e aprender dele. Quando o seu interesse pela pessoa de Cristo o levar a desfrutá-lo sempre, da pessoa dele, em qualquer situação, então você e eu teremos começado a andar verdadeiramente com Ele. Nós teremos começado a aprender verdadeiramente dele. Porque não mais a incredulidade dominará um coração que é ansioso por tantas coisas desta vida, mas um coração que se volta para esse Deus, depende desse Deus, confia nesse Deus e faz com que este Deus se volte para a necessidade do seu povo e o supra. Aprenda a andar e viver no Senhor, confie nele, confie no Pai, confie sempre. Veja que a reação do povo após o milagre é uma reação de querer coroá-lo rei, e aí volta a compará-lo a Moisés novamente. Veja lá o versículo 14, depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer, sem dúvida este é um profeta que devia vir ao mundo. Eles estão agora lembrando do que Moisés diz em Deuteronômio capítulo 18. Sem dúvida nenhuma, esse é mais um Moisés. Esse é mais um Moisés que nos sustenta com maná, esse é mais um Moisés que nos sustenta com pão. Só que ele é diferente, ele não é mais o Moisés. Ele é o Cristo. Não foi Moisés que sustentou o povo com maná, foi Deus. O maná tinha que ser pegado diariamente, porque se pegasse a lenha apodrecia. O maná, quando o povo entrou na terra, parou. Mas Cristo continua sendo o suficiente. Todos os dias, na vida de quem é discípulo. Ele continua multiplicando, ele continua cuidando, ele continua sendo o supridor. Todos os dias ele continua suprindo. O povo olha para ele e fala assim, olha só, mais um libertador, mais um Moisés, vamos fazê-lo rei. Qual era o interesse do povo? Lembra que eu falei para vocês que o povo buscava com motivos equivocados, egoístas? Qual é o interesse do povo? Vamos aclamá-lo rei. Por que queriam aclamá-lo rei? Porque eles estavam sob o poderio romano, e a ideia é, cara, profeta como esse não tem como. Nós teremos as nossas necessidades sendo supridas, nós somos um povo pobre, nós vivemos como escravos diante desse poder romano, e agora nós vamos colocá-lo esse homem como um rei. Eles não buscavam Cristo por quem ele era, eles queriam colocá-lo Cristo como rei, porque pensavam em si, não em Cristo. Nós continuamos fazendo as mesmas coisas. A questão é que eles discerniram aquele milagre com uma perspectiva errada e não conseguiram discernir o próprio Cristo, o Deus encarnado, que estava se apresentando para cada um deles. Eu concluo a minha fala levando você a ler comigo o verso 28 a 33, que é o texto da semana que vem, que diz assim: Então lhes perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então lhe perguntaram, que sinal... Gente, presta atenção que eu estou lendo agora. Olha o povo. Que sinal miraculoso mostrará para que
vejamos e creiamos em ti. O povo já tinha esquecido da multiplicação do pão e do peixe, gente. Eles já tinham esquecido. Memória curta. Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto, como está escrito, ele lhes deu pão, comer pão dos céus. Declarou-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Semana que vem, Jesus vai, na sua retórica, comprovar de que o milagre do pão não tem a ver com o padeiro, tem a ver com ele ser o próprio pão que alimenta a alma. E ele está falando, o que vocês acabaram de presenciar, vocês voltarão a ter fome novamente. Mas se a alma de vocês for alimentada pelo verdadeiro pão que Deus enviou ao mundo, vocês serão saciados. Que o Senhor alimente a sua alma, que você creia que Ele é o supridor de todas as suas necessidades, que você não o busque por motivos egoístas, interesseiros, que você confie que os seus limites não limitam a Deus e de que Ele é poderoso para fazer toda e qualquer coisa. Confie, Ele pode fazer. Vamos orar? Feche seus olhos. Oremos ao Pai. Senhor, de fato, Pai, o que enxergamos nesse texto, como vimos nessa noite, é a incredulidade, Senhor, batendo à porta do coração de todos, daqueles que são religiosos, daqueles, ó Pai, que detêm, entre aspas, o conhecimento das leis, daqueles que andam com o Senhor e, apesar de andarem contigo, continuam, ó Deus, com o coração sendo tomado pelas incredulidades da vida. Queremos, ó Pai, nessa noite, Senhor, dizer que confiamos em Ti. Dizer que a nossa vida, o nosso coração, as nossas circunstâncias, tudo que temos e somos está nas Tuas mãos, Senhor. Tu és, ó Pai, aquele que é o provedor. Tu és aquele, Senhor, que pode fazer tudo. E pela Tua graça, bondade, o Senhor nos inclui, Senhor, para fazermos parte daquilo que o Senhor tem realizado no meio do Teu povo. Queremos, ó Deus, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que nos dê esse coração, Senhor, que vença a incredulidade, a desconfiança, os medos, que vença, Senhor, tudo aquilo que tem nos colocado, ó Pai, sim, distante, Senhor, das realidades humanamente impossíveis, porque não cremos. Quantos que estão aqui, Senhor, no dia de hoje, nessa semana, foram dominados pelo sentimento de impotência, de medo, de incredulidade. Pai, no nome de Jesus, visita, Senhor, a cada um dos Teus filhos. Leva-nos, ó Pai, a confiarmos em Ti todos os dias, diariamente. Sabedor, Senhor, que não há nada impossível para o Senhor. Pai, que os nossos recursos limitados, é verdade, sejam colocados nas Tuas mãos, para que, segundo a Tua soberana vontade, o Senhor esteja agindo. E queremos fazer isso e confiar, Senhor. Quantas das vezes, ó Pai, apresentamos uma situação difícil ao Senhor, e muitas das vezes, ó Deus, essa situação retomamos para si, preocupados com ela. Deus, tira de nós esse coração, Senhor, ansioso. Tira de nós, ó Deus, essa sensação de que temos, ó Deus, esse poder ou esta responsabilidade de achar que os recursos humanos poderão, Senhor, ajudar. Tenha misericórdia de nós. Quando colocarmos diante das Tuas mãos, ajuda-nos a confiarmos de que o Senhor tem o melhor para a família, que o Senhor tem o melhor para o casamento, que o Senhor tem o melhor para os nossos filhos, que o Senhor tem o melhor para a vida profissional, que o Senhor tem o melhor para nossas vidas como Teus discípulos.
Ajuda-nos a continuarmos confiando. Tira a incredulidade, Deus, dos nossos corações, para ao contemplar a ação do Senhor, se alegremos por perceber que o Senhor nos convida todos os dias para nos envolvermos naquilo que o Senhor está fazendo neste mundo, naquilo que o Senhor está fazendo no teu reino. Que o nosso coração seja, Senhor, de fato um coração que pulse, Senhor, esta fé genuína, verdadeira, e que ele não seja dominado, Senhor, por esses sentimentos de incredulidade. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia dos diversos Filipes que aqui estão, Senhor, que acham que são pelos recursos que têm, que obtêm, pelo trabalho, que poderão, Senhor, dar jeito naquilo, Senhor, que humanamente é impossível. Que esses corações não confiem no dinheiro, não confiem, Senhor, na capacidade humana, na habilidade humana, mas que confiem tão somente no Senhor. Que sejamos diferentes de Filipe, Senhor, quando nos colocados diante de situações adversas, e elas chegarão. Que não olhemos para os recursos humanos, mas olhemos para o Senhor e dizer: eu sei que o Senhor pode. Deus, eu sei que para mim não há o que fazer, mas eu confio no Senhor. Por isso, Deus, nessa noite, visita o coração daqueles que se encontram desanimados, desesperançosos. Aqueles, Senhor, que sofrem, ó Pai, dominados pela incredulidade, de não entender que o Senhor pode sim, Deus, curar aquela enfermidade que é impossível de ser curada humanamente. Aquele trabalho, Senhor, em que tanto tempo eu estou buscando, eu sei, Senhor, que o Senhor pode, Pai. Deus, aquela realidade de vida familiar, que apesar dos meus esforços humanos, Senhor, elas não mudam, eu sei que o Senhor pode mudar. Quantas, Senhor, realidades, quantos corações presentes nessa noite apresentam ao Senhor os seus pequenos recursos, confiando em Ti. Tu és o provedor de todas as nossas necessidades, Senhor. O Senhor tem nos ensinado dia após dia através da Tua palavra. O Senhor tem nos instruído, sim, é verdade. Mas cremos que o Senhor é o provedor de todas as nossas necessidades. Dai-nos este coração, Senhor, e livra-nos de um coração incrédulo. Eu oro e assim o faço nessa noite, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Confie no Senhor, confie, não seja Felipe, confie em Deus, Ele é poderoso, irmãos. Que o Senhor nos livre do nosso coração incrédulo, quando as impossibilidades humanas baterem a porta do mesmo. Em nome de Jesus.